presidente Jair Bolsonaro publicou pelas redes sociais um resumo dos recursos enviados pelo governo federal aos estados durante a pandemia. Em sua última live, o presidente havia reforçado que a atuação do governo federal ficou limitada ao envio de recursos para governadores e prefeitos por força de decisão do STF. Assim está. E as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como aqui, enviar recursos. Eu posso, na próxima live, se houver interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil, publicar uma relação, quanto entrou para saúde, quanto nós demos para, não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. Conversei com o governador nesse dia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a economia cair, parar a arrecadação, não vem atrás do governo federal, que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais, gastamos não, nos endividamos 700 bilhões de reais para atender essa política de lockdown, né, de isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil? Tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes. A DPF, decisão do STF sobre competência de estados e municípios. Vem a decisão dele aqui, eu vou ler aqui, são umas 10 linhas aqui. Dessa maneira,
não compete ao Poder Executivo Federal, que sou eu, é um pouquinho o Tarcísio também, né? Então não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou vêm a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, ninguém trabalha, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes. Não sei de onde saiu isso aqui. Qual comprovação científica para isso? Para a redução do número de infectados e de óbitos. É uma decisão do Supremo. Se eu, por exemplo, eu baixei um decreto, eu assinei um decreto, eu me arrependi porque é duro você dar uma ordem, né? Eu sou capitão do Exército, imagina, eu dou uma ordem e o cabo da guarda fala que não vai fazer. No quartel, você sabe o que vai acontecer com o cabo velho, né? Assim como quando o coronel dá uma ordem para o capitão, se o capitão não cumprir, né, Tarcísio? A gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nós assinamos decreto, esse decreto aqui, Cid? 10.344, 2020, onde nós colocamos como atividade essencial as academias de esporte em todas as modalidades. Por que eu fiz isso? Porque eu tive informações precisas que uma pessoa bem fisicamente é uma pessoa mais difícil de uma vez infectada, sofrer com a doença. Teve prefeito, o Fios aqui, ignorou. Não vou cumprir o decreto do presidente. Baseado aonde? Na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nós aqui, o Tarcísio vai responder como é que as obras continuaram pelo Brasil ou não continuaram, e peço que fale também sobre se o Exército trabalhou ou não nessa época, Tarcísio. Responde o Fios aí. Bom, o Exército trabalhou, as empresas trabalharam, a gente tomou a decisão de não parar obra nenhuma, não tivemos óbitos em canteiros de obra, porque era fácil controlar pessoas infectadas, afastar, esperar o retorno dessas pessoas. O uso dos EPI já é tradicional na construção civil, e o fato é que no ano de pandemia nós entregamos 92 obras, né? Então, é possível fazer. A crise veio, mas a gente é mais forte do que a crise. O Brasil mostrou que é resiliente, o Brasil mostrou que tem condição de sair dessa. Então a gente pode fazer mais pelo nosso país, a gente pode ter patriotismo, a gente pode trabalhar com vigor, com energia, a gente pode trabalhar na direção do crescimento, na direção do desenvolvimento. Foi isso que nós fizemos, foi essa determinação que o presidente deu, porque observe, se nós parássemos, a gente podia ter tido um colapso de logística, a gente podia ter a interrupção de via, deslizamento de via, rompimento de bueiro, acontece todos os dias. Se as empresas não trabalhassem, a gente ia perder a logística. E é por isso a gente conseguiu fazer obras que hoje são importantes para a circulação das pessoas, para a circulação de vacina, para a logística de alimentos, para a logística de exportação, para as contas nacionais. Então, é possível fazer, quem quer faz, e a gente está muito motivado para fazer. Esse decreto aqui, eu coloquei no hall de atividades essenciais duas, né? Uma aqui, como eu falei, academias de esporte, né? Que ajuda a combater, né? A evitar os males do coronavírus. Ignoraram para mim, dada a decisão do senhor Alexandre de Moraes. E também coloquei aqui salões de beleza e barbearias. Alguns locais abriram, outros prefeitos resolveram não abrir. Governador resolveu não abrir. E baseado no quê? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão bastante longa, onde eu comprovo aqui que as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como aqui, enviar recurso. Eu posso, na próxima live, se houver interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil, publicar uma relação, quanto entrou para saúde, quanto nós demos para, não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. Conversei com o governador nesse dia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a economia cair,
parar a arrecadação, não vem atrás do governo federal, que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais, gastamos não, nos endividamos 700 bilhões de reais para atender essa política de lockdown, né, de isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil?